E para a gente não demorar mais, vamos aí entrar no nosso segundo painel do dia, cujo tema é cenário de crise. Como administrar o caos e garantir a continuidade dos negócios. Mediando a nossa querida Graça Sermu, e nós chamamos os participantes a Bruna Bolorino, que é General Manager Latinoamérica e Caribe da Delphix, o Fernando Correia, que é coordenador de operações da Unimed BH, nossos mineiros aí participando, a Juliana Pivari, que é especialista de segurança da informação na Alpargatas, e o nosso amigo de sempre, Abílio Simeão, gerente de segurança da informação e CISO da Elera Renováveis. É com você, Graça. Obrigada. Cida, todos agora conectados. Boa tarde a todos. Opa, agora todos aqui na minha tela. Boa tarde a todos que estão aqui comigo nesse painel. Sejam bem-vindos. Obrigada a vocês que nos acompanham aí na nossa audiência. Security Leaders cresceu, estamos no segundo dia. Está sendo maravilhoso, uma surpresa total, demonstrando aí o quanto o nosso tema de segurança cibernética, privacidade, proteção de dados se tornou tão importante, tão relevante aí para toda a nossa comunidade. Muito bom isso. E o tema de hoje, o tema do nosso painel especificamente, é o mais eletrizante, né? Porque é o tema onde a gente vai falar do cenário de crise, de caos, né? E para tornar mais eletrizante ainda esse tema, nós vamos envolver a nossa audiência nesse painel. Nós estamos com 2 enquetes durante o nosso debate e nessa enquete nós queremos ouvir a opinião de vocês que estão aí na nossa audiência. Então aí vocês vão acompanhar na nossa tela de transmissão. A primeira pergunta é a seguinte: numa situação de indisponibilidade, você consegue retomar a operação ativa em 10 minutos? Sim ou não? Responde aí para a gente. E a outra pergunta que nós estamos querendo também saber de vocês, a segunda enquete que vai estar aqui no ar, eu já coloco para vocês, eu quero que primeiro vocês respondam essa primeira, e já a gente disponibiliza a segunda. Eu vou fazer um pouquinho de charme aqui e vou já disponibilizar a segunda. Enquanto isso, vocês respondem essa primeira. A questão que eu gostaria de trazer primeiro para vocês aqui, e para todos que estão participando conosco aqui do nosso debate, não é tão eletrizante assim quanto 10 minutos. Mas nós sabemos hoje que gerir sistemas, né, ou apps, como a gente costuma dizer, em todos os ambientes, eles estão se tornando realmente um desafio muito grande. Juliana, Abílio, Fernando, já estiveram comigo em outras oportunidades aqui na TVD, e nós já debatemos esse tema diversas vezes. Então, hoje, o tema aqui no nosso painel é como manter, como garantir a continuidade dos negócios nesse modelo de gestão tão difícil. Então, Abílio, eu queria começar por você. Não por acaso, nós acompanhamos aí recentemente alguns incidentes muito sérios, né, com a indústria. Colonial Pipeline, né, foram casos que realmente estão sendo considerados aí divisores de água, né, no setor, por terem sido aí, além de grandiosos, envolvendo cifras também de resgate significativas. Então, não parar o negócio, seja com impacto interno, seja externo, seja impactos ao país, como foi o caso, aos clientes, me parece que hoje realmente está se tornando muito preocupante. Então, gerir, né, os sistemas, os ambientes, de forma a garantir que os negócios não parem, é um tema muito caro hoje às áreas de negócios e principalmente a segurança. Como é que você está lidando com essa questão tão eletrizante hoje na Elera? Abílio, fala sobre isso. Vocês estão trabalhando com algum pipeline, com algum critério de tempo, de não parar num determinado tempo? Como é que um benchmark, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido?
Bom, Graça, boa tarde. Primeiramente, obrigado aí por mais esse convite. Está respirando, né, Abílio? Exatamente. A Juliana já está rindo ali um pouquinho, né, Juliana? Bom, obrigado aí por mais esse convite. É sempre um prazer aí estar junto aí, participando desse grande evento. Obrigado a todos aí, para a gente poder trocar ideia e bater papo. E obrigado à audiência também. O que eu tenho percebido, de um modo geral, é que, assim, que cada vez mais esses ataques vêm sendo mais frequentes. Não só, às vezes, ataques, acontece muito que a gente vê na mídia, às vezes está muito relacionado ao ataque, mas, às vezes, podem ser erros operacionais também, né, falhas operacionais, enfim. E o que eu mais percebo é que, de um modo geral, as respostas mais efetivas acontecem quando existe uma prevenção, né, que passa, inclusive, por um plano de continuidade e de resposta a incidente. Então, que depois que acontece o incidente, é muito difícil você tentar recuperar sem estar preparado para isso, né? Então, eu acho que a resposta passa por uma boa preparação, né? E aí vai desde políticas para o que a companhia espera em tempos de retorno, em criticidade, né? Aí falando de BIA, aquela coisa toda, mas eu acho que ter isso mapeado, o que é crítico para o negócio continuar funcionando, porque no momento do caos, eu acho que as forças da física ali, elas ficam todas alteradas, né? Assim, a gente tá sempre olhando para confidencialidade, disponibilidade, integridade, mas dependendo do caos que se instaurou, às vezes a confidencialidade, a integridade, ela ganha uma importância maior, ou a disponibilidade ganha uma importância maior. Então, eu acho que o fundamental é se preparar para isso, né? Então, fazer testes anuais, a gente faz testes anuais de backup, de recuperação de desastre, teste envolvendo a companhia inteira, né? É claro que a gente num cenário de caos, a gente entende que é muito difícil você manter a companhia funcionando 100%, mas o objetivo de um plano de continuidade, na verdade, é manter o que é crítico operando, né? Minimizar, manter as operações em funcionamento, até que, de fato, o DR entre para recuperar e trazer o negócio de volta à normalidade. Então, acho que o que eu tenho percebido é justamente isso, Graça, tentando concluir, acho que a preparação para um caos, para um incidente, que faz diferença, né? Ter os backups testados, o plano, quem acionar, o plano de comunicação, até relações públicas, no caso de um evento maior, né? Agora a gente vai a cada vez mais aí ver eventos até relacionados com privacidade, então tá preparado também para ir para o mercado comunicar. Então acho que isso vai fazer a diferença. Acho que incidente todo mundo vai estar sujeito cada vez mais, mas responder e retornar e se manter operando, eu acho que está preparado para isso, é o que vai fazer a diferença daqui para frente. De várias coisas e aspectos que o Abílio colocou, Fernando, me chamou a atenção, né? Que é manter o que é crítico funcionando. Eu comecei a minha abertura, Fernando, falando sobre sistemas e sobre apps também. Hoje, muitas empresas têm nos apps a sua face, né? A sua face para o mercado, para os clientes. Fala um pouco, no caso da Unimed, né? Para vocês, essa face, esse contato com o cliente está nos apps? Hoje você acha que os apps é uma forma muito importante de vocês se comunicarem com os clientes e se essa parte crítica ela tem algum impacto, uma crise, e isso pode significar para vocês um comprometimento no negócio? Onde estaria essa parte crítica para vocês também? Fala um pouco para a gente sobre isso. Primeiro, boa tarde, Graça. Obrigado aí pelo convite mais uma vez a você, Security Leaders, a TVD. Obrigado aí pela companhia dos colegas, né? Poder fazer parte aqui desse grupo tão seleto de profissionais e essa audiência que a TVD tem aí, que é bem grande. Então, as suas perguntas são difíceis de responder, né, Graça? Mas não tem pergunta fácil aqui. Mas assim, né, é claro que hoje a interface digital com o cliente, ela é talvez uma das mais principais.
né? E ela precisa ser protegida e ela precisa ter um plano de contingência para o momento em que ela não funcionar. E isso, na área da saúde, é extremamente sensível, porque nós temos alguns serviços que a gente lida direto com um atendimento primário ao nosso cliente. Nós temos, por exemplo, um serviço de ambulância, de atender as pessoas em algum lugar ou buscá-las em casa para um atendimento mais adequado hospitalar. Então, a gente não tem um único canal, então nós temos que ter canais disponíveis para que essas pessoas possam acessar o serviço. Mas é claro que hoje a praticidade dos apps, a praticidade do uso de outras tecnologias de interação, com chatbot, com inteligência artificial para já ir direcionando um atendimento, é um driver extremamente importante e é um driver que hoje faz parte dos nossos processos críticos e eles têm um conjunto de planos de contingência para restabelecê-los quanto antes for possível, através do incidente de qualquer natureza que seja, tanto um relacionado à segurança, como algum relacionado à infraestrutura ou algum outro tipo de problema. Perfeito. Juliana, no seu caso, né, eu remeteria um pouco ao cenário que eu coloquei aqui no início para o Abílio também, né? E aí a gente pode tratar um pouquinho também de duas situações, né? Que ontem, de certa forma, a gente falou também aqui ao longo do dia. Além das plantas hoje industriais serem muito visadas, né? E os cenários de OT, a gente sabe, já estivemos em algumas oportunidades falando sobre isso, né? A integração dessas plantas industriais com security, né? Tem todo um desafio aí. A gente sabe que também as empresas hoje que trabalham com marcas e marcas, né? Hoje são emocionais. A gente sabe que as pessoas têm uma ligação muito grande com as marcas. Então, as indústrias de bens de consumo também estão muito vulneráveis, né? Porque a gente sabe que uma marca, além da questão de um incidente ter correlação com cifras, com resgates, multas e tudo que a gente tem acompanhado, existe também um comprometimento com a marca, né? E uma marca de consumo, ela traz em si também, né, toda uma emoção, toda uma correlação com o seu cliente, né? Então, eu imagino que para Alpargatas, que tem as Havaianas, que tem toda uma correlação, né, de amor, aí, de paixão, né, com as suas clientes, com seus clientes, vocês devam ter também uma preocupação muito grande em relação ao que a gente está acompanhando hoje com o cenário de ataques ao setor industrial, né? Como é que você está vendo esse cenário de crise hoje, no caso das Alpargatas? Esse é um ponto, Graça, obrigada pelo convite, como os amigos falaram, algo que a gente tem em alguns fóruns, né? Acho que é importante realmente compartilhar. As nossas marcas, a gente fala que são um dos maiores ativos que a gente tem na companhia. Então, o que você falou é exatamente o que a gente traz muito para as áreas de negócio na hora que a gente entra em algum projeto novo, alguma atualização que está ali com algum ponto de impeditivo ou dificuldade, é exatamente isso, né? Legal, a gente já sabe quanto custa ficar fora do ar, de repente, o site, mas um incidente de segurança, quanto isso vai representar para a marca, né? A marca acaba sendo um bem intangível, um custo ali de alguém que confia a Havaianas, é o que você falou, é realmente a paixão, eu me identifico com a marca, essa marca cuida de mim, ela tem uma empatia, a pessoa tem ali uma relação direta com a marca, não é só um produto, ela compra realmente pela marca e pelo que ela se identifica. E acho que a gente está consumindo cada vez mais em cima disso, né? A gente consome de marcas que a gente realmente se identifica. Então, é um ponto que a gente leva muito em consideração na Alpa, já na análise de risco. Então, toda a parte de impactos para os negócios, a gente não olha só lá para a minha esteira de fabricação ou para o meu site disponível, né? A gente olha também, e é um dos pontos que a gente sempre fala para os times de negócio. Legal, e se sair uma notícia, a Havaianas vazou um dado dos seus clientes, ou a Havaianas aconteceu um incidente, né? A Osklen aconteceu um incidente dessa magnitude, o quanto a gente vai perder, a gente fala muito com os nossos clientes sobre transparência e parceria. Então, eu acho que isso traria um impacto
muito grande e a gente toma, assim, muito cuidado na hora que a gente vai fazer as análises de risco ali, levando em consideração também que isso pode causar um impacto que a gente não tem, às vezes, ideia da dimensão direta em cifras, mas a gente sabe o quanto essa quebra de confiança com o nosso cliente pode representar diretamente no sucesso do nosso negócio, ou no insucesso, né, quando há a quebra, na verdade. Perfeito. Eu já tenho aqui, antes de passar para a Bruna, eu já tenho o resultado aqui da primeira enquete que a gente colocou no ar, e a minha técnica também já está dizendo que a segunda enquete, ela já também está no ar, mas eu vou trazer o resultado da primeira. A gente perguntou para a nossa audiência se numa situação de indisponibilidade você consegue retomar a operação ativa em 10 minutos. Bem, a maioria esmagadora respondeu que não. 67% diz que em 10 minutos é absolutamente impossível retomar a indisponibilidade. Bruna, surpreende para você essa resposta, Bruna, que a maioria aí da nossa audiência não consegue retomar? O que você acha aí, Bruna, desse resultado? Estamos aqui ouvindo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também pela experiência que você tem, né? Qual é o papel aí da tecnologia, né, das empresas para essa continuidade dos negócios? A gente está vendo aqui que a nossa audiência aqui está admitindo o quanto é difícil, né, você conseguir recuperar num tempo tão curto, né, e garantir a continuidade do negócio. Enquanto isso, Abílio, Fernando e Juliana pensam um pouquinho aí, se surpreende essa resposta aqui da nossa audiência. Está com você, Bruna. Fala um pouco para a gente aí. Sem dúvida. Obrigada, Graça. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite aqui. É um prazer estar no Security Leaders. Então, eu acho que quando a gente pensa em continuidade de negócio em empresas modernas, indo direto à tua pergunta, né, o departamento de TI, com certeza, é um dos mais importantes, né, para ser analisado. Então, a complexidade é gigantesca, são inúmeras ferramentas, sistemas, e todo esse aparato suporta áreas de negócio que são essenciais, né? Então, como o nosso amigo Fernando falou, não dá para conceber um serviço de saúde e a solicitação de uma ambulância quando você mais precisa e por algum motivo o serviço está fora do ar. Um serviço de guincho que é prestado por uma seguradora também, você está ali no momento de pânico, precisa de ajuda, precisa ser socorrido e você não consegue completar aquele chamado, né, daquele resgate. E por aí vai, a cada empresa, a cada operação específica que é crítica, né, para o negócio. E para apimentar um pouquinho mais, a gente está falando de continuidade de negócio no momento onde a transformação digital ela está bombando também, né? É uma pimenta adicional. Então, nesse processo atual de transformação digital, cada vez mais as empresas elas se relacionam e elas interagem com agentes do mundo externo, né? E isso eleva a exposição ao risco e, consequentemente, a ameaças, a falhas, sejam humanas, sejam intencionais, sistêmicas, enfim, falhas num geral. E como os colegas disseram aqui, as falhas elas vão acontecer. É como a morte, né? A gente tem certeza que vai acontecer. E como o Abílio comentou, eu acho que o X da questão é você estar preparado para quando acontecer e não ser uma surpresa. Isso mitiga o risco, isso mitiga o caos, né? Então, o que se torna determinante nesse momento é a capacidade e a velocidade de resposta. E aí, de novo, a Juliana também mencionou isso, né? O quanto que custa esse tipo de impacto, né? Do ponto de vista de marca e do ponto de vista de receita, da operação mesmo, estar disponível por algum motivo, né? E essa indisponibilidade, ela pode significar dias, horas, minutos, né? Então, tudo isso vai ditar qual que vai ser o impacto disso, de uma forma geral. Então, a resposta do quanto custa, eu acredito que, olhando para a TI, é um pouco do que vai guiar
né, o plano que vai ser elaborado para você estar pronto e mitigar isso, né? E a TI é peça-chave que vai atuar para agregar valor no negócio numa situação exatamente como essa. Então, é indiscutível aqui a peça-chave que a TI se torna assim numa situação dessas. Com certeza. Mas eu acho que a resposta talvez tenha sido, Abílio, eu queria a tua opinião, que realmente em 10 minutos eu acho que é quase impossível, né, Abílio? Eu acho que foi assim, a gente foi bem provocativo com essa audiência, você não acha? 10 minutos é um tempo bastante agressivo, né? Mas é boa, né? A pergunta é boa para fazer para a gente para tirar o pessoal para tirar da zona do conforto, apesar que já não era mais após o almoço, mas deu uma saculejada boa aí na audiência, né? Mas o que eu acho, tá, Graça? Assim, mas hoje também não dá para demorar muito, né, Abílio? Não dá. Não dá, né? O que eu penso, tá? Realmente, independente de serem dos 10 minutos ou não, né, um tempo mais folgado, mas eu acho que o mais importante assim, não me surpreende, acho que 10 minutos realmente pouca gente deve conseguir aí voltar, né? Mas acho que o mais importante, que aí o que pode até assustar, é o quanto de tempo que a empresa espera que determinados processos se retornem e se para aqueles processos a gente não consegue retornar dentro do tempo esperado, né? Então, sei lá, por exemplo, né, o nosso processo lá que a gente tem nosso caso de monitoração, né, das plantas. Então, se a empresa espera, estou dando um exemplo aqui hipotético, que eu retorne em meia hora, e aí, se a gente, num cenário de desastre, eu não consigo voltar nesse tempo, aí realmente a gente tem que sentar e reavaliar. Mas, é claro, trazer uma empresa toda de volta, né, em 10 minutos é muito difícil. Mas acho que ter mapeado... Mas o que você está dizendo é que é importante que a empresa tenha alguns parâmetros, né, de tempo, e que isso seja algo que não se pode perder um pouco de vista, né? Porque aí sim pode comprometer, é isso, né? Isso, que aqueles parâmetros lá de RTO, aquelas coisas lá de PCP estejam ajustados, né? E que para o negócio seja entendido que para determinados processos é esperado que volte em tanto tempo, que é o que a operação, o negócio consegue suportar sem grandes perdas, né? Então, isso eu acho importante. E claro, 10 minutos tem um custo, 2 dias tem outro custo. E isso tem que estar ajustado ali com o que a empresa espera de custo-benefício e continuidade dos negócios, tá? Perfeito. Vamos então colocar, quero ouvir também Fernando, Juliana, mas vou colocar, minha técnica está dizendo que já está com a segunda enquete pronta no ar, e a pergunta é, a sua empresa já possui alguma ferramenta ou método de mascaramento de dados? Por que isso? Porque já a gente vai mudar para um outro cenário de crise, que é o de vazamento de dados. Agora a gente está falando de continuidade de negócios por conta de gestão de sistemas e apps. Juliana, você, enquanto o Abílio estava falando, você estava aí concordando com ele, né? Então, na verdade, você também acha 10 minutos, com certeza você concorda que aí é pouco, mas também não dá para ser um dia, 2, 3, uma semana, né? Ficar lá esperando. Isso tem que ter um limite, não é isso, Juliana? Exato. Acho que muito do que o Abílio falou é o que a gente tem acompanhado até como metodologia na hora que você fala sobre risco, né? O RTO ali, que é um dos termos. Não vai ser tudo que a gente vai estabelecer no menor tempo possível, mas a gente tem que estar muito alinhado com o negócio, nós, como provedores de serviço e tecnologia, né? Seja TI ou segurança, a gente tem que estar alinhado com o negócio, qual é a necessidade. Então, vai ter serviço que eu vou precisar colocar muito mais rápido no ar, e aí eu preciso investir, eu vou ter um investimento, que foi um ponto que ele colocou ali, maior, mas 10 minutos eu acho realmente, assim, pelo menos aqui, olhando para o meu negócio, é um prazo bastante agressivo, de repente, olhando para um outro segmento, talvez não seja necessário, né, como o Fernando falou, ele é ambulância, 10 minutos é a vida de alguém, né, parou 10 minutos, eu posso estar perdendo a vida de alguém, acho que muda muito de segmento. Eu estou esperando aqui o Fernando, justamente deixei ele por último, porque eu acho que 10 minutos para um app, eu acho que a turma do app não espera 10 minutos não, Fernando. O que você acha, Fernando? A turma da internet, 10 minutos é muito tempo, né não? Para um app fora do ar, você não acha? Então, Graça, eu acho que e eu acho que 10 minutos, né, eu não estou dizendo aqui que a gente tenha planos de recuperação tão agressivos assim, eu até acho, eu fui surpreendido por 33%
ter dito que consegue estabelecer em 10 minutos. Eu achei que ia ser um número bem menor aí Eu também. de Eu respostas. concordo com você. Eu achei que ia ser uns 10% só, né? Porque, Será que esse povo está sendo sincero? Vamos cutucar a audiência aqui, ó. Lá vem você. Você sabe que depois eu não aguento lá no LinkedIn, porque eu venho aqui, sento o sarrafo e depois o LinkedIn não para. É verdade, você é provocativo e depois eu vejo lá no seu LinkedIn que o pessoal vai lá Depois no LinkedIn vem um monte de gente. Mas, enfim, por que eu acho, Graça? E aí eu vou tentar juntar rapidinho aqui algumas coisas que ficaram, na minha visão, elas estão conectadas, mas elas ficaram fragmentadas pela fala de cada um. Eu acho que a primeira coisa é, o que seu negócio precisa? Essa é a primeira resposta que tem que ser respondida, porque garantir um plano de tecnologia de TI para TI não vai levar nada a lugar nenhum. A TI é meio, a segurança é meio, o que vale no final do dia é qual é o resultado financeiro que aquela empresa apurou, é o que se vendeu, é o serviço que se vendeu, é um produto, é o que se produziu ali para fazer dinheiro. Então, eu acho que como a TI é meio, nós precisamos ter claro qual que é o objetivo do negócio. Uma vez que você tem claro qual que é o objetivo do negócio, você precisa ter uma estratégia para responder o que o negócio precisa. E fazendo um recorte para a segurança da informação, de fato, é como o Abílio disse, a Bruna e a Juliana, você tem aspectos de o que o negócio tolera e o que o negócio espera e precisa. Esse é um ponto. Quanto ele está disposto a pagar por isso? Isso é uma outra resposta que o negócio precisa dar. E o terceiro é o quão é crítico e importante para a marca ter uma capacidade de se recuperar em 10 minutos, em 1 hora, e pode ser que tenhamos casos que ficar um dia parado, ok. É um processo de back-office, é um processo interno da corporação, que ela vai criar mecanismos paralelos de contingência e de continuar a sua operação com algum tipo de impacto, mas que o envolvimento financeiro e o envolvimento de complexidade da estrutura fique muito grande e que ela opte por não fazer. Então, eu queria só trazer essas outras visões e colocar a pimenta, né? Que aí não pode faltar também. Existe um processo anterior a tudo isso, que é o de planejamento, que é o que o Abílio colocou na fala dele, o de você ter um plano que vai dizer o que será feito no momento que aquilo acontecer. Senão, vai virar o que a gente brinca aqui internamente, que é o famoso barata voa, assim, fica um monte de gente correndo para um monte de lugar, sem saber o que está fazendo, um monte de ações descoordenadas, e às vezes isso ainda piora a situação e aumenta ainda mais o tempo de recuperação. Então, para mim, essas perguntas, né, elas norteiam muito o quão a empresa está disposta a se esforçar e a investir nesse tipo de definição de tempo de retorno. Perfeito. Muito bom, essa rodada foi excelente, mas vamos avançar, né? Nosso tempo aqui, eu quero falar um pouquinho mais de um outro cenário de crise, que está totalmente já correlacionado com o que a gente estava falando antes, e é sobre o volume de dados hoje, né? Que a gente, de certa forma, quando fala de crise, a gente também está falando de crise de dados, né? E a gente sabe que a gente está com um calendário bastante apertado, né? A gente sabe que a partir de agosto a gente passa a ter aí as multas e sanções previstas pela ANPD. Ontem aqui no Security Leaders, no painel final do dia, a Patrícia Peck comentou sobre isso, né? Questionaram se ela achava que a ANPD estaria pronta para as multas e sanções. Ela acredita que, a princípio, não, né? Isso já foi questionado, a ANPD ainda está muito atrasada nesse sentido, mas se houver realmente um vazamento de dados significativo, ela vai estar pronta de uma maneira ou de outra. Ela vai ficar pronta, porque ela não vai conseguir deixar passar sem multas, né, um vazamento significativo se ele acontecer. Então, isso significa que, né, ela não vai sair multando, né, e sancionando assim de uma hora para outra todo mundo, mas se acontecer algo significativo, ela vai, de um jeito ou de outro, multar. Então, isso significa que, né, todos vão passar realmente a ter esse cenário previsto, né, e isso preocupa. Então, a crise, no sentido do vazamento, ela vai existir a partir de agosto com multas e sanções. Então,
eu queria ouvir um pouquinho de vocês esse cenário de crise e de vazamento de dados e, ao mesmo tempo, o quanto vocês acham que com as multas e as sanções isso muda, né? O quanto isso muda para vocês no dia a dia. Eu já tenho aqui, e vou adiantar até para poder ajudá-los, né, na resposta, eu até quero trazer a Bruna primeiro, Bruna, para comentar essa resposta aqui da nossa enquete. A sua empresa já possui alguma ferramenta ou método de mascaramento de dados? Só 15% respondeu que sim, 85% disse não, Bruna. Então, nós temos aqui para você um dado importante. 85% respondeu que não. E eu queria colocar para você, nessa primeira pergunta, ou nesse tema, Bruna, uma pergunta para você iniciar antes de passar para eles, que seria o seguinte. Nesse ecossistema que você atua hoje, Bruna, você vê as empresas hoje adotando mecanismos e cenários um pouco mais sérios nesse tratamento de dados? Por que eu digo isso? Porque nós estamos às vésperas de agosto. A gente sabe que vai entrar em vigor as multas e sanções. Você tem acompanhado isso no dia a dia? Você acha que as empresas estão efetivamente tratando da forma correta esse volume de dados? Estão levando realmente a sério essa questão dentro das organizações? Como que você está acompanhando e vendo isso? E depois eu quero ouvir Fernando, Juliana e Abílio nesse sentido também. Sim, Graça, eu acho que a avaliação sobre o tema está sendo feita, está sendo discutida na grande maioria das empresas e organizações, comitês estão sendo montados, envolvendo diversas áreas que precisam participar, né, de uma estratégia de proteção dos dados para evitar não somente as multas, mas evitar que os dados do seu consumidor, né, do seu cliente final, sejam vazados e compartilhados, informações essas que ninguém gosta de ter compartilhadas publicamente, né? E também a qualidade disso para o negócio, né? Dados sigilosos de produtos, de inteligência de mercado também vazados de uma empresa, são prejudiciais do ponto de vista de concorrência de mercado, né? Então, tudo isso é de fato uma preocupação e todos estão correndo ao máximo para fazer as suas mudanças. O fato é que são inúmeros os casos de vazamentos de ataques, de bloqueios de dados que tiram o negócio do ar ou que impactam negativamente a imagem de uma empresa. Então, eu acho que o grande ponto é como se tornar uma empresa aberta ao mundo externo, atendendo às necessidades do negócio, e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança e a proteção dos dados que são armazenados. E esses dados que são armazenados, eles crescem exponencialmente. Então, as empresas, eu vejo que elas têm buscado fazer um melhor uso dos seus dados, né? Afinal, é um clichê, mas é o novo petróleo, né? Enfim, está havendo um esforço para isso. O dado, ele se tornou intrínseco, né, ao negócio, e na maioria das empresas, isso é fator-chave para escalar o negócio. E um ponto importante é que todas essas empresas, né, que são empresas enterprise, também rodam, né, ferramentas, aplicações e sistemas que são enterprise e são alimentadas por dados. Então, esses dados, eles acabam ficando presos nessas aplicações e sistemas, formando o que a gente chama de silos, né? Os famosos silos. O que traz uma dificuldade ainda maior de reconhecer, de identificar, de saber aonde está o dado que eu tenho que proteger e como proteger ele da melhor forma para que ele não se torne inútil para diversas outras atividades que têm que ser tomadas no dia a dia. Então, hoje, se você quer transformar o seu negócio, você vai precisar mudar as aplicações que você roda para que elas suportem um novo formato desejado para o negócio. E tudo isso está atrelado a dados, né? Então, os desafios não param por aí, porque os dados, eles trazem com eles, de novo, como a gente cobriu, uma superfície de risco que é gigante. E toda essa situação, ela é muito complexa. Imagina a dificuldade em colocar tudo isso para funcionar, né? Então, é por isso que eu vejo as empresas em busca cada vez mais de uma solução
de uma plataforma de dados que seja capaz de liberar o poder que o dado tem e que o dado traz para o negócio, né? E isso faz toda a diferença. Liberando esse poder e o dado passando a ser entregue de forma segura, eu vejo que as regulamentações elas passam a trazer apenas benefícios, né? Para a população e para as empresas, para o negócio das empresas em si, deixando toda essa primeira impressão de um impacto negativo, inclusive para a transformação de negócio, de lado, porque, inclusive, a área de segurança, os meus amigos aqui podem dizer, né? Eles acabam sendo muito questionados dos entraves e das proteções que precisam ser implementadas ao redor do dado e que, num primeiro momento, são imediatamente questionadas. Bom, mas se você fizer isso, eu não vou conseguir dar continuidade a uma série de atividades que eu tenho aqui em andamento. Sempre exato, um impasse, então, né? Exato. Então, isso é um dilema, mas sim, as empresas estão trabalhando para isso e o poder do dado ele tem que ser liberado sem que a proteção seja um entrave, né? Você tá tratando de um ponto que era justamente que eu queria trazer aqui para essa discussão com eles, Bruna. Por quê? Em que ponto que eu quero tratar? É justamente, primeiro, da experiência do user experience, né? Quando você fala hoje do dado, você percebe que tem vários aspectos aqui, e a gente poderia ficar aqui tratando todos eles, mas a experiência do cliente hoje, e aí pode ser o cliente usuário dentro da organização, o cliente lá na ponta, mas enfim, o cliente hoje, ele quer ter acesso ao dado, seja, né, dentro da organização ou mesmo fora, e o dado hoje, como ele é tão importante dentro da empresa, ele é fundamental para o negócio. Ao mesmo tempo, com esse cenário de privacidade de dados, e esse cenário de regulamentação, de multas e sanções, você precisa, como a Bruna falou, você precisa garantir um nível de proteção para esse dado fundamental para você estar compliance com tudo isso. Então, acredito que tem alguns dilemas aí nesse modelo, não, Abílio? Como é que você vê isso hoje, né? Como é que você vê o user experience versus privacidade e proteção de dados? Tem muita zona de conflito nesse aspecto e isso gera crises, a gente ainda vai viver algumas crises e alguns vazamentos de dados vão, de certa forma, trazer à tona essas crises, Abílio? Então, é engraçado que você estava falando sobre user experience. Eu lembrei de quantas vezes eu já precisei aceitar cookies nos sites, coisa que eu não fazia antes, né? Então, hoje se tornou normal a gente entrar no site antes de qualquer coisa aceitar o cookie ou não e seguir em frente. Então, isso já é uma mudança, né? Então, agora eu preciso ter o sentimento que meus dados vão ser armazenados, coisa que antigamente acontecia e a gente não precisava nem tomar conhecimento. Então, isso já é uma mudança, né? Mas o que eu percebo, aí tentando cruzar tudo, é que a gente começou esse papo falando em penalidades, aí veio para mudanças de comportamento. Eu imagino que, como qualquer regulamento, e com a importância que tem, né, LGPD, a questão de sanções, penalidades, enfim, é importante nesse primeiro momento, porque toda empresa, como o Fernando falou, ela existe para fazer negócios, né? E a gente aqui, como TI e segurança, está aqui, dificilmente alguém coloca uma solução sem que traga um retorno, né? Seja melhorar o desenvolvimento de negócios ou reduzir risco. Então, eu acho que com segurança, de um modo geral, a gente acaba indo pelo mesmo caminho, porque tudo que vai ser feito de privacidade daqui para frente, eu acredito que nesse primeiro momento, vai ser para mitigar ou reduzir perdas, né? Que aí, num primeiro momento, é imagem e penalidade. Mas eu vejo que lá na frente, assim, eu já percebo hoje, né, em horário nobre, empresas, né, já se pronunciando e trazendo como um diferencial, vocês devem ter percebido, que ela cuida dos nossos dados, né? E isso já virou um diferencial de negócio. Já vimos até campanhas, né? Coisa rara. Eu até me assustei, né, Abílio, quando eu vi uma campanha dessa.
e ainda de uma instituição financeira. Eu falei, nossa, não achei que eu ia viver para ver isso. Exatamente, eu pensei a mesma coisa, assim, né? A gente começou lá atrás, né, e a gente está vivendo para ver isso. Então, alguém, uma grande instituição financeira aí, a horário nobre, falar, olha, eu cuido dos seus dados, eu acho que esse é o tipo de coisa que vai ser cada vez mais comum. E da mesma maneira que as empresas estão se preparando para trazer isso como um diferencial de negócio, e até talvez parte de um programa de ESG, mas os usuários eles vão cada vez mais, por bem ou por mal, por questões de roubo de identidade, roubo de dados e tudo, mas eles vão ser cada vez mais precisar se acostumar com esse tipo de coisa, desde aceitar um cookie até reforçar a autenticação de um acesso ao site, cuidar das senhas, etc. Então, eu acho que é uma mudança. Eu acho que isso é bom, porque tem muita coisa para acontecer, mas é uma mudança que é muito bem-vinda e a sociedade vai passar por isso e espero que em alguns anos seja uma coisa normal. Perfeito. Rapidamente, nosso tempo estouradinho aí, mas eu queria ouvir um pouquinho rapidamente. Fernando, para você, uma crise de vazamento de dados significa que temos atritos ainda aí e vamos enfrentar ainda crises, né, nessa composição aí de equilibrar, né, o acesso ao dado, a importância que tem o dado para o negócio e a experiência do usuário, o quanto esse dado precisa permear os negócios dentro da organização? Então, Graça, eu acho que nós temos crise ainda que nós não conseguimos nem delinear como elas serão, porque eu acho que tem um conjunto de coisas novas que vêm com todo esse uso do dado, da informação. Eu acho que o tema data-driven já tá sendo dito há algum tempo, mas eu acho que ele ainda tem um caminho longo para seguir, porque em algum momento do tempo ele foi muito exclusivo de empresas que tinham grandes valores financeiros para aportar nesse tipo de solução, e cada vez mais está ficando popular. Os negócios, eles estão cada vez mais se virtualizando, então, assim, é inimaginável comprar algo de alguém que não tem um app, só para voltar no que a gente já discutiu aqui, que eu tenha acesso àquilo que eu preciso daquela empresa a qualquer lugar, a qualquer tempo, de vários meios de acesso distintos. Isso faz com que essas informações elas precisem estar disponíveis para várias consultas, tipos de consulta, ou manipulação, ou integrações. Eu acho que tem um conjunto de negócios também que é feito entre empresas, então isso expõe ainda mais uma questão muito sensível aí, né, de relação, porque uma empresa precisa do dado de outra, às vezes, para transacionar alguma coisa, e nesse momento precisa-se ter aí um conjunto de regras, mas eu acho que um ponto que precisa ficar muito, eu acho que ressaltado nesse movimento como um todo, é o de que isso é um respeito também à experiência do cliente. Eu acho que a gente tem uma parte da legislação que ela é antagônica, porque ao mesmo tempo que os negócios, as pessoas, as empresas e o mercado, eles querem que cada vez mais o acesso à informação seja facilitado, a lei ela traz algumas coisas que são travas para isso, então eu acho que há uma antagonia aí, mas é uma forma de respeitar as pessoas, né? Quando você dá a ela o direito de dizer assim, olha, não vou usar seu produto, ou não vou acessar o seu site, porque você vai fazer uso das minhas informações, eu acho que já é um primeiro passo aí para demonstrar o respeito também para essa experiência do cliente. Perfeito. Ok. Juliana, vou pedir só para você seu agradecimento, nosso tempo está estouradíssimo, mas não queria deixar de te dar só um tempo para você agradecer aí pela participação, que foi super importante. Eu acho que foi realmente um painel muito bacana, como tem sido todos que a gente tem participado. Graça, agradeço você, os nossos amigos também, a audiência. Sempre bom a gente compartilhar e ver que a gente não está sozinho nessas situações, a gente vê que a gente concorda em muitos pontos, está todo mundo sofrendo ali as mesmas dores, todo mundo trabalhando nos mesmos pontos. Então, eu sempre fico muito feliz de estar aqui nesse fórum com vocês. Muito obrigada. Muito bom. Bruna, rapidinho só, seu agradecimento aí por esse timaço aí, por a gente estar aqui, a nossa audiência também nos acompanhando aí.
Não, eu agradeço a todos pela oportunidade, foi excelente conversar com vocês, trocar ideias sobre esse tema que é tão discutido, né, na atualidade por todas as empresas e compartilhar as dificuldades e os aprendizados também. Muito bom. Pessoal, obrigadíssimo, um painel sensacional, muito bom falar sobre crise, mas quando a gente não está nela, né? É bom que a gente se prepare, geralmente, né, nesse cenário, que é muito melhor, né? Então, a audiência também aqui, super agradecendo, poder conversar sobre crise, todo mundo aqui de leve, agora poder tomar uma água, trabalhar, bater papo. Que bom falar de crise assim, né? Foi ótimo, pessoal. Excelente tarde para vocês, ótimo final de semana. Se cuidem, estejam sempre aqui comigo na TVD. Foi ótimo. Obrigada, audiência do Security Leaders. Continuamos aqui. É com você, Cida. Tchau para vocês, Olá, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela presença, um excelente fim de semana. Estamos muito gratos, não só pela sua presença, mas também pelas dicas e informações que nos deram.